Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta para mais um episódio aqui da nossa série, né? Aprenda em 30 minutos da aprovação PGE. Satisfação estar aqui de volta para falar de processo civil. Meu nome é Gustavo Faria e a gente hoje trata de um assunto de extrema importância para o processo, um tema muito contemporâneo, que é o tema negócios jurídicos processuais. Mas antes, clique aí no nosso botão compartilhar, se inscreva no nosso canal, curta o vídeo, nos ajude a impulsionar esse trabalho que o Aprovação PGE vem fazendo por todos vocês. Tem um material aí à sua disposição na descrição do vídeo, né? Se quiserem, e eu recomendo, baixem aqui para a nossa apresentação ficar mais dinâmica, para a gente falar então do tema da adequação do processo legal, jurisdicional e negocial. Percebam, quando a gente fala sobre negócios jurídicos processuais, a gente tem que lembrar que os negócios jurídicos processuais, eles fazem parte de algo mais amplo, que é isso que alguns hoje chamam de princípio da adequação do processo. E a adequação do processo, ela pode se dar pela via legal, pela via jurisdicional e aqui, por último, a que mais vai nos interessar no encontro de hoje, a adequação negocial. Então vamos entender de que forma os negócios jurídicos processuais se encaixam aqui no contexto dessa chamada adequação do processo. Veja bem, pessoal, quando a gente pensa no princípio da inafastabilidade da jurisdição, lá do artigo 5º, inciso 35, a gente tem que lembrar que, quando a Constituição diz que a lei não excluirá da apreciação do judiciário lesão ou ameaça a direito, ela não quer assegurar apenas um acesso à ordem jurídica, um acesso ao poder judiciário, esse acesso formal. Mas ela quer, com isso, assegurar mais do que o próprio acesso formal, mas o acesso a uma ordem jurídica justa, né? Entendida como uma prestação jurisdicional de qualidade, uma prestação jurisdicional adequada, uma prestação jurisdicional efetiva. É como lembra, por exemplo, o professor Luiz Guilherme Marinoni, que ao se incluir no rol do artigo 5º essa impossibilidade da lei excluir da apreciação do judiciário lesão ou ameaça a direito, consagrou-se um verdadeiro direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva, célere, e olha quem está aqui, adequada. Especificamente quanto a essa ideia de se buscar uma tutela jurisdicional adequada, decorre aquilo que alguns denominam de princípio da adequação do processo. Olha só, então a ideia de tutela adequada desencadeando outra ideia maior, que é a de um princípio processual, o chamado princípio da adequação do processo. De acordo com o qual, senhoras e senhores, o processo ele deve se adequar às especificidades de cada caso concreto, de cada situação litigiosa, consideradas ali as particularidades dos sujeitos processuais envolvidos, consideradas as particularidades em especial do direito material discutido. Tudo isso para que o processo não seja apenas um instrumento de realização de direitos, mas um melhor instrumento, o mais efetivo, o mais adequado, buscando-se assim essa ideia de um acesso à ordem jurídica justa. E essa adequação do processo, como forma de se buscar mais efetividade, ela pode se dar de três formas: a adequação legal, a adequação judicial e, por fim, a adequação convencional. Vamos falar um pouco sobre cada uma dessas formas de adequação do processo, com destaque para a última espécie, a da adequação convencional, que é de onde vem ali a ideia dos negócios jurídicos processuais. Vamos nessa? Mas primeiro, para seguir uma linha lógica de raciocínio, começando aqui pela chamada adequação legal. Vejam, pessoal, a adequação do processo, ela se dá, em princípio, no plano legislativo, de uma forma abstrata, de uma forma prévia, em que o legislador ele edita algumas regras processuais que buscam se adequar às especificidades de cada caso, editando então regras que levem em consideração as particularidades de cada caso. De cada caso, quando eu digo, em vista dos direitos materiais tutelados por aquela ação, em vista dos sujeitos processuais que eventualmente componham aquela relação jurídica.
como a gente encontra, por exemplo, quando a lei ela cria os procedimentos especiais, né? Promovem, por meio dos procedimentos especiais, adequações que vão levar em consideração ali as especificidades daquele objeto litigioso, do direito material discutido em juízo, né? A natureza do direito discutido, como, por exemplo, quando a lei cria procedimentos especiais para a busca de alimentos, para demandas possessórias, aqui a gente tem um critério objetivo de adequação. Embora haja também adequações que levem em consideração os sujeitos, né? Os sujeitos que participam ou participarão do processo, a qualidade das partes, com um critério, portanto, subjetivo de adequação. Quando, por exemplo, a lei cria especificidades para ações em que o réu revel esteja em juízo, o processo é adequado a essa situação específica, levando em consideração o sujeito. Processos que tenham incapazes em juízo, as próprias prerrogativas e as características específicas da fazenda pública em juízo, situações de hipossuficientes em juízo, entre tantas outras. E, nesse contexto, no contexto dessas adequações legais do processo, adequações prévias e abstratas, o Código de 2015, ele manteve várias dessas normas de adequação objetiva e subjetiva, mas trouxe um ponto de grande avanço, com a chamada criação, pessoal, da adequação pelo trânsito de técnicas. Esse é um ponto muito importante trazido pela lei aqui no artigo 327, parágrafo 2º. Me acompanha no raciocínio. Muitos sabem que no contexto da acumulação de pedidos, o Código diz que, quando para cada pedido corresponder tipo diverso de procedimento, procedimento comum e procedimento especial, por exemplo, eu posso acumular esses pedidos, desde que eu empregue o procedimento comum. Então eu abro mão do procedimento especial e cumulo tudo pelo procedimento comum. Mas isso pode não ser tão interessante, tendo em vista que ao abrir mão do procedimento especial, você pode estar abrindo mão de alguma técnica processual diferenciada da qual você queria se valer. E é aí que entra, num critério de adequação do processo em busca da efetividade, a segunda parte desse parágrafo. Por quê? Porque ela vai dizer que eu posso acumular tudo pelo procedimento comum sem prejuízo do emprego das técnicas processuais diferenciadas previstas nos procedimentos especiais. Então, olha uma medida de adequação do processo pela via desse chamado trânsito de técnicas. Aqui, para muitos, o Código traz uma chamada cláusula geral de adaptabilidade do procedimento comum, por meio da qual eu posso, então, agora acumular pedidos para os quais a lei preveja diferentes procedimentos pelo procedimento comum, mas empregando ao procedimento comum ingredientes dos procedimentos especiais, técnicas específicas daquele procedimento do qual eu tive que abrir mão. Vou te dar aqui dois exemplos vindos da doutrina e depois até te mostro os autores falando sobre eles. Imagina um primeiro em que eu queira acumular um pedido de rescisão de contrato, procedimento comum, com reintegração de posse, procedimento especial. Eu posso acumular pelo procedimento comum, não posso? Mas eu posso, nesse procedimento comum, empregar técnicas diferenciadas lá das ações possessórias para que, por meio dessa adequação do processo, eu possa alcançar maior efetividade. Por exemplo, a técnica especial das possessórias, da chamada irrelevância da alegação de domínio, aquela impossibilidade de se discutir propriedade na possessória, eu então transito com essa técnica para o procedimento comum. Ou ainda, imagine que eu acumule duas pretensões, uma de obrigação de fazer com uma de consignação em pagamento. Vou acumular pelo procedimento comum, mas eu posso trazer para esse procedimento comum alguma técnica especial daquele procedimento consignatório do qual eu abri mão. Vejam então como aqui a lei permite a adequação do procedimento comum quando ele então se vê como um ambiente de acumulação de pedidos para os quais a lei preveja diversos procedimentos. Por exemplo, com relação a essa primeira hipótese, né, que eu citei para ilustrar a explicação, o professor Didier diz assim:
Por exemplo, a técnica da cognição limitada do procedimento possessório, limitada por conta da irrelevância da alegação de domínio. Ela pode ser inserida no procedimento comum, olha o trânsito de técnicas, caso se cumulem pedidos possessórios e de resolução de contrato. Se isso ocorrer, o procedimento seria comum, mas a cognição em relação ao pedido possessório seria limitada. Ou ainda, naquele outro exemplo, nas palavras do professor José Medina, quando ele fala que parece ser possível a acumulação de ação para o cumprimento de dever de fazer, então olha o primeiro pedido, com ação de consignação em pagamento. Com hipótese em que, ainda que se observe o procedimento comum, que é o que a lei determina, será possível esse trânsito de técnicas. Qual vai ser o trânsito de técnicas que ele sugere aqui? O deferimento do depósito, lá nos termos do procedimento especial consignatório, que é uma técnica processual diferenciada prevista no procedimento de consignação. Percebam, então, que no contexto da adequação legal, nós temos aqui como um grande e expoente exemplo dessas adequações a possibilidade do chamado trânsito de técnicas, aqui do artigo 327, parágrafo 2º. Agora, claro, certamente o legislador ele não é capaz, né, por mais inventivo e criativo que ele seja, de prever todas as necessidades de adequação do processo, né, para os mais diversos contextos. Né? Costuma-se dizer que a vida é sempre mais rica, né, do que a capacidade do legislador de prevê-la e de regê-la. Justamente em virtude disso é que a gente também considera a possibilidade de adequação judicial do processo, em que aqui as adequações não são feitas pelo legislador de forma prévia e abstrata, mas em concreto, de acordo, né, ou no caso concreto, em cada caso, pelo magistrado. Nesses casos, há quem prefira falar em adaptabilidade do processo, flexibilidade do processo, elasticidade do processo. Como a gente vê, por exemplo, essa possibilidade aqui no artigo 139, inciso 6, em que se faculta ao juiz o poder de dilatar prazos processuais, o poder de alterar a ordem de produção dos meios de prova, ou ainda, quando o juiz, também nessa adequação judicial, ele pode, a bem da busca do esclarecimento dos fatos, fazer inversão do ônus da prova ou distribuir dinamicamente o ônus da prova, previsão prevista aqui no artigo 373, parágrafo 1º, não é isso? Facultando ao juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, a depender das circunstâncias de cada caso. Ou até mesmo, defende a doutrina, uma flexibilização judicial que se dê independentemente de uma norma específica como essa, que concretize essa possibilidade. É como lembra aqui o professor Didier, permite-se ao magistrado, nessa adequação judicial, que corrija o procedimento, que eventualmente se revele inconstitucional por ferir o direito ao contraditório. Por exemplo, se um procedimento não previr o contraditório, deve o magistrado determiná-lo, até mesmo de ofício, como forma de, pela via da adequação, efetivar esse direito fundamental. Está claro? Percebe-se assim que a adequação judicial, você há de convir comigo, é uma espécie de complementação ou uma forma de complementar a adequação legal. Tá claro? Veja, é como destaca o professor Gajardoni, a adaptação do processo ao seu objeto e sujeitos, assim, dá-se, em princípio, no plano legislativo, adaptação legal. Mas é recomendável que ocorra também no próprio âmbito do processo, com a concessão de poderes ao juiz para, dentro de certos limites, realizar a adequação de forma concreta. Muito bem. Mas, além dessas formas de adequação, a legal, a judicial, a gente tem aqui a grande estrela da aula de hoje, a cereja desse bolo, que é a tratativa acerca da nossa adequação negocial do processo, que também é medida de adaptabilidade, de flexibilidade, de elasticidade do processo, o que se dá aí pela via dos negócios jurídicos processuais. Vamos falar disso?
Veja, pessoal, aqui a adequação negocial, como todos já imaginam, é aquela em que as próprias partes podem estabelecer adequações em seus procedimentos, né? Isso pela via dos chamados negócios jurídicos processuais ou convenções processuais, como alguns preferem. E aqui, especificamente e historicamente, pelo caráter publicista do processo, sempre houve uma certa resistência, né, à participação das partes aí na construção de especificidades, de métodos, de nuances, de particularidades procedimentais que, de alguma forma, permitam, vamos dizer assim, customizar o processo, né? Mas, por outro lado, se a gente olha a questão num recorte mais contemporâneo, acerca do devido processo legal e sob o aspecto daquela chamada ordem jurídica justa, tem se defendido cada vez mais a necessidade de se amplificar as noções de autorregramento da vontade também no ambiente do processo. E é nesse contexto, né, de renovação, digamos assim, que o próprio STJ, inclusive, já reconheceu essa necessidade, né, de se enxergar no próprio CPC esse ambiente que seja propício ao rompimento desse paradigma, né, esse paradigma, vamos dizer assim, estático publicista do processo, né? Veja, é quando ele destaca aqui no informativo 663 que é preciso relembrar, ainda que sinteticamente, de duas diferentes matrizes filosóficas do processo, o contratualismo e o publicismo. Em muitos momentos, essas linhas se puseram em tensão. Todavia, o que pretende o novo CPC é encontrar pontos de convergência e de equilíbrio entre essas duas correntes, o contratualismo, o autorregramento da vontade, e o publicismo, que sempre foram colocadas em posições antagônicas. E aí entram os negócios jurídicos processuais, que podem se subdividir em negócios processuais típicos, e aí a grande estrela de tudo, né, os atípicos. Os negócios típicos, que, como você já deve estar imaginando, né, são aqueles previstos em lei e que já vêm, inclusive, desde o Código passado, como, por exemplo, no artigo 63, a chamada cláusula de eleição de foro. Estou certo de que todos sabem que as partes podem modificar a competência em razão do território. Isso é um negócio processual típico. A própria distribuição diversa do ônus da prova de forma convencional, prevista lá no parágrafo 3º do artigo 373, negócio processual típico. Uma novidade do Código 2015, a chamada perícia consensual, em que as partes, por negócio jurídico, escolhem o perito. Ou ainda, a título de novidades, né, o calendário processual previsto no artigo 191, que permite que o juiz e as partes fixem calendário para a prática de certos atos processuais. Mas, para prestigiar ainda mais essa ideia de autorregramento da vontade no plano do processo, o CPC 2015, ele traz aqui de forma aberta uma possibilidade de realização de negócios jurídicos processuais atípicos, conforme dispõe o artigo 190 do CPC, né, que diz que, versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, nós vamos decompor esse artigo já já, é lícito às partes plenamente capazes estipular mudanças no procedimento e ajustá-lo às especificidades da causa, convencionar sobre ônus, poderes, faculdades, trazendo então uma verdadeira cláusula geral de negociação processual. Nas próprias palavras a propósito, veja, do STJ, quando lembra que o CPC estabeleceu, portanto, essa cláusula geral de negociação, por meio da qual se concedem às partes mais poderes para convencionar sobre matéria processual, modificando a disciplina legal anterior, visto que passa a ser admissível a celebração de negócios não especificados na legislação, ou seja, os negócios jurídicos processuais atípicos. A gente poderia ficar aqui horas e horas citando exemplos, pensando em novos exemplos de negócios processuais atípicos, né?
Trago apenas um aqui para ilustrar, aqui pelo Fórum dos Processualistas Civis, que cria aqui um exemplo de negócio processual que estabeleça a contagem de prazos em dias corridos, em vez de prazos em dias úteis, fixação de julgamento em instância única, enfim, quantos e quantos negócios podem ser celebrados a depender ali dos interesses e da disponibilidade das partes. Todavia, é claro que é necessária uma parametrização, né? É necessária a criação de requisitos para que esses negócios possam ser considerados válidos. Vamos falar sobre eles? Requisitos. Bom, o primeiro, disse que ia decompor aquele artigo 190, é que o direito discutido em juízo admita autocomposição, conforme expressamente previsto no caput do 190. Versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição. Bom, praticamente na área civil, quase todos os direitos admitem autocomposição. Alguns sustentam ali descabimento de negócios processuais por esse motivo, quando o processo envolver direito de personalidade, mas é bem verdade que, na esmagadora maioria das vezes, no contexto civil, as causas versam sobre direitos que admitem autocomposição. Peço sempre só para não confundir, né? Direitos que não admitem autocomposição, o que é raro, convenhamos, com direitos indisponíveis. O Código não disse que não é possível celebrar negócios processuais quando o direito discutido é indisponível. Se o direito discutido é indisponível, isso não impede, por si só, a celebração de negócios processuais, tá bom? Inclusive, aqui objeto desse enunciado 135 do FPPC, a disposição de que a indisponibilidade do direito material não impede por si só a celebração dos negócios processuais. E é justamente por isso que se tem reconhecido de forma absolutamente palatável a possibilidade de negócios processuais pela fazenda, mesmo que o direito discutido seja indisponível, já que a indisponibilidade do direito material não implica uma indisponibilidade sobre o processo. E hoje a doutrina já é farta, né, de enunciados, inclusive, tratando do assunto. Começando pelo Conselho da Justiça Federal, que diz que a Fazenda Pública pode celebrar convenção processual. No mesmo sentido, o enunciado 256 do FPPC, que a Fazenda pode celebrar negócio jurídico processual. O Fórum Nacional do Poder Público também adere a essa ideia, nos trazendo inclusive alguns exemplos de negócios pela Fazenda. Vejam aqui, por exemplo, o enunciado 30, que fala dos negócios processuais que disponham sobre formas de intimação pessoal, ou ainda, no enunciado 97, que prevê negócios processuais que disponham sobre prazos processuais envolvendo a advocacia pública. Mas, ao mesmo tempo, criando certas barreiras também, né, para que a gente não empolgue e, por exemplo, preveja um negócio jurídico versando sobre pagamento de dívidas, afastando a necessidade de precatório ou de requisição de pequeno valor, aí já é demais. Vejam que há freios e contrapesos, né? Assim como também discute a doutrina, por exemplo, se seria possível, por convenção processual envolvendo a Fazenda, exigir remessa necessária onde ela não é exigida em lei, ou dispensar a remessa necessária sem ser nas hipóteses previstas no 496. A doutrina costuma dizer categoricamente que não, né? Como, por exemplo, o professor Leonardo Carneiro da Cunha, dizendo que não é possível negócio que imponha a remessa necessária, porque depende de previsão em lei. Assim como não parece possível negócio que dispense reexame necessário nas hipóteses em que não há essa dispensa legal. Então, tudo isso envolvendo esse primeiro requisito de direitos que admitam autocomposição e que você não confunde com direitos disponíveis, porque mesmo no âmbito dos direitos indisponíveis é possível a negociação processual. A exemplo desses inúmeros casos em que a própria Fazenda pode se ver como sujeito da negociação. Ok? Segundo requisito, a capacidade das partes. Vejam que o 190 diz que o negócio processual exige que as partes sejam plenamente capazes. Que capacidade é essa? Há quem defenda
que o artigo trata da capacidade material, ou seja, absolutamente, relativamente incapazes não poderiam celebrar esses negócios, mesmo que estivessem representados, mesmo que tivessem assistidos. Por exemplo, o professor Medina diz que as partes ainda devem ser plenamente capazes, o que, como princípio, exclui que pessoas absoluta ou relativamente incapazes realizem negócios processuais. Agora o tema é divergente, tá? Porque a doutrina contrária, entendendo que essa capacidade aqui é a capacidade processual, de forma que incapazes, sim, em caso de haver representação processual, poderiam celebrar negócios processuais. É o que defende, por exemplo, aqui Didier, lembrando que incapazes não podem celebrar negócios processuais sozinhos. Mas se estiver devidamente representado, não há qualquer impedimento para que o incapaz celebre um negócio processual. Então, de certa forma, a gente ainda nota uma divergência doutrinária. Ok? Cuidado com esses requisitos trazidos pelo caput. Eu digo pelo caput porque o parágrafo único desse 190 ele traz a possibilidade de controle de validade dos negócios processuais pelo juiz. Lembrando que, de ofício ou a requerimento, o juiz controlará a validade das convenções e, em 3 hipóteses, poderá recusar aplicação às convenções. Quais são as 3 hipóteses das quais vocês não podem se esquecer? Primeiro, em caso de nulidade. Veja, aqui, assim como nos negócios jurídicos em geral, né, a ideia da nulidade diz respeito à capacidade das partes, à licitude do objeto, à forma prescrita em lei. Né? Então, o juiz poderia recusar a aplicação a um negócio jurídico processual simulado entre as partes a fim de fraudar a lei, né? Ou algum negócio jurídico que, por exemplo, admita uma coação durante um depoimento. Então, essa nulidade ela tem que ser declarada pelo juízo, de ofício ou a requerimento. Mas ele também poderá controlar a validade das convenções em caso de reconhecimento de uma inserção abusiva da cláusula em contrato de adesão, ou ainda quando alguma parte estiver em manifesta situação de vulnerabilidade. Um exemplo de parte em manifesta situação de vulnerabilidade é quando ela celebra negócio processual sem estar devidamente ali assistida por um profissional da área, né? Enquanto a outra parte estava, por exemplo. Isso até é aqui objeto do enunciado 18 do FPPC, que reconhece haver indício de vulnerabilidade quando a parte celebra acordo de procedimento sem assistência técnico-jurídica. Ok? E para a gente fechar, cuidado com alguns julgados do STJ publicados em informativo de jurisprudência sobre negócios processuais. Como, por exemplo, vejam, no informativo 686, ele entendeu que o negócio jurídico que transige sobre o contraditório e sobre os atos de titularidade judicial se aperfeiçoa validamente se a ele aquecer o juiz. Qual foi o caso aqui? As partes firmaram um negócio processual dizendo que, em caso de inadimplemento contratual e ajuizamento de uma ação, seria possível que o autor obtivesse bloqueio de ativos financeiros do réu inaudita altera parte e independentemente da prestação de qualquer garantia. O STJ entendeu que isso era uma disposição sobre atos de titularidade judicial e que então isso não poderia ser feito, razão pela qual reconheceu-se a nulidade desse ato. Assim como, aqui no informativo 663, ele entendeu que fixação de valor a ser recebido mensalmente pelo herdeiro a título de adiantamento de herança não é um negócio processual atípico. Por quê? Porque um acordo como esse não é processual, né? Já que o objeto de um acordo como esse no inventário é o próprio direito material que está sendo discutido nessa ação, né? Qual seja a divisão ali do patrimônio daquele falecido. Então ele entendeu que esse era um negócio jurídico que subtraía do judiciário a possibilidade de examinar questões relacionadas ao próprio direito material e que então não poderia se enquadrar
na qualidade de negócio processual. Tá claro? 30 minutos, mais um episódio aqui da nossa série. Espero que você tenha gostado dessa nossa visão sobre o princípio da adequação processual com enfoque na adequação convencional pela via dos negócios jurídicos processuais. Deixe seu comentário aqui, por favor, dê o seu feedback, me conte o que achou da aula, tá? Curta, compartilhe aí com seus amigos, ajude-nos a impulsionar esse projeto e trazer cada vez mais conteúdo de qualidade e gratuito aí para ajudá-los em seus objetivos, tá ok? Muitíssimo obrigado, até uma próxima oportunidade, tchau.